A Deus com todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar já a live, o Kleber já está aqui. Já aceitei aqui. O tema de hoje, pessoal, é sobre idolatria. Vamos discutir sobre esse assunto e tenho certeza que vai ser de grande valia para todos nós. Deixa eu ver. Kleber, a paz de Deus, tudo bem? Amém, meu irmão, tudo bom? Meu áudio tá Tudo bom? bem, graças a Deus. Acho que está um pouquinho baixo o seu áudio. Tá? Pessoal que está conosco na live, tá bom o áudio? Deixa eu ver. O que eles falarem. Faz um teste aí, Kleber. Vamos ver se o áudio sai Som, agora. som. Tá bom? Tá bom o áudio, né? Então tá bom. Pois bem, bora lá, manda bala. Vamos lá. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço ao seu irmão Kleber estar conosco aqui mais uma vez. A última nós fizemos foi pelo YouTube. Estamos fazendo essa pelo Instagram. E agradeço também aos irmãos, todos que estão na live, para nos prestigiar nesta noite. O tema, então, nós vamos discorrer é idolatria. Estávamos conversando ainda há pouco, quando se fala de idolatria, normalmente o que vem na mente, que vem assim em mente, de muitos, eu vou dizer até por mim, por muitos anos discorrer assim, e era uma imagem, alguém adorando a imagem. Para mim, idolatria era única, basicamente, exclusivamente isso. Mas com o decorrer dos anos, vamos entendendo que existe muitas outras coisas, outros fatores que também escorre e acaba caindo no pecado de idolatria. Então, Kleber, vamos lá, idolatria. O que é a idolatria, as consequências dela, a nocividade e aquilo que ela traz de ruim para um cristão nos tempos atuais. Maravilha. Antes de pensar sobre a idolatria e o ídolo em si, precisamos saber quem é que adora. Então precisamos remontar a esse ser humano que é adorador. Então, algumas características, se a gente fosse perguntar para os antropólogos o que é o homem, eles vão dar várias características, né? O homem é o homo faber, ou seja, o homem que fabrica, o homem que trabalha. Ele define o homem como o ser que é o homo ludens, ou seja, o homem que brinca. Então tem várias características do ser humano. Algumas que, tanto a ciência da religião como a antropologia, define o homem com algumas características. A que eu gosto é que o homem é o homo adorans, é o homem que adora. E também o homem é o homo litúrgicos, é o homem de liturgia. Então, nesse sentido, uma das características próprias nossa desse ser, esse homo sapiens, é que ele é adorador. E se ele é adorador, e ele sempre tende a adorar alguma coisa. E aí a resposta teológica nossa. Esse ser adorador foi criado para adorar. Esse é um projeto de Deus. Deus o criou para adorar. Adoração nada mais é do que relacionamento com Deus. O ser humano ele foi feito para adorar a Deus. Só que como o homem peca, e esse pecado
atinge não só a raça humana, mas como toda a criação e sujeita a criação à vaidade, o ser humano, quando ele peca, ele se distancia de Deus. E um dos pecados que a gente pode vislumbrar é a autonomia. O ser humano ele se torna autônomo. Você vê aquele na narrativa de Gênesis, Deus, quando o homem peca, Deus vem atrás do homem na virada do dia novamente e pergunta: Adão, Adão, e ele foge. E aí Deus pergunta: onde você estava, Adão? E ele diz: eu fugi de você, tá com vergonha. Mas por que você fugiu? É porque eu estava nu. E aí Deus pergunta para ele: quem disse para você que você estava nu? O ser humano, a partir de agora, ele define o que é certo e o que é errado. Ele faz um contraponto à moralidade de Deus. É como se Deus fosse o grande eu sou e o homem fosse um pequeno eu sou, dizendo: eu também sou. Eu defino o que é certo e o que é errado. Então o homem definiu o que é certo e o que é errado. E aí você tem uma dicotomia. Deus de um lado, o ser humano como um adversário, um rebelde. Aquele que não quer mais andar com Deus. Ele quer distância de Deus. Ele quer atuar, ele quer ser o ator principal. Ele não aceita ser mais um agente da criação. Então ele quer ser um ator principal. Como ele peca e ele era o representante da raça, toda a raça humana peca junto com ele. E então, assim, esse ser humano agora, ele era adorador de Deus. Na virada do dia, Deus se apresentava para a raça humana e a raça humana adorava a Deus. Agora, com a queda, o ser humano, ele houve uma quebra de amizade. Não tem mais essa amizade. E quando o homem não adora a Deus, ele vai adorar qualquer outra coisa. Porque o coração dele é um coração adorador. E aí, antropologicamente, e dialogando com a teologia e tudo mais, poderíamos dizer que é aí que nascem as religiões. Essa tentativa de estabelecer, primeiro, quem é Deus, estabelecer como que se adora a Deus, e aí cria-se os ritos, os mitos. Então você percebe que esse ser adorador, ele define agora quem é esse Deus que eu devo adorar. Ele cria Deus na sua caixinha e fala: Deus é isso. Porque ele abandonou aquele Deus que se revelava para ele. Ele cria Deus numa caixinha e fala: Deus só é adorado desse jeito. E aí começa a fazer todo um processo. E aí você vislumbra todo tipo de religião que temos até o dia de hoje. Isso daí deriva de um vazio existencial humano, Kleber. Uma tentativa de preencher esse vazio, essa lacuna, então começa a se buscar e criando-se as religiões no decorrer da existência humana. Exatamente. Dostoiévski fala que existe um vazio no ser humano que só Deus pode preencher. Existe esse vazio no ser humano. O ser humano, como ele tem que tampar, sanar esse vazio dentro dele, que ele quer adorar alguém, mas não tem Deus para adorar, ele adora qualquer outra coisa. Então ele cria os deuses a partir de sua imaginação, a partir do seu coração. Só que o coração dele é caído, tudo que ele produzir é algo caído também. Pode ver, tudo que o ser humano coloca a mão sempre tem algo errado. Ainda que tende a Exatamente. iniciar bem, a compreensão é sempre errada. Vou dar um exemplo. A internet é uma coisa boa, maravilhosa. Nós agora, só que nós conseguimos usar a internet até para o mal. Não conseguimos fazer algo sempre bom, né? Só sumamente bom. Só Deus faz as coisas e olha para as coisas e fala: viu Deus que era bom. O ser humano não, ele cria a coisa e ainda que tá bom, ele fala: vou ter que mexer mais alguma coisinha, e sempre tende a dar errado. Discorre Então, para um lado ruim. exatamente, exatamente. Então, assim, o ser humano ele é adorador. Ok, os ídolos fazem parte, criar um ídolo e falar: esse aqui é a divindade que eu adoro. Faz parte da questão do ídolo, da idolatria, de adoração, de latria, de adoração? Faz. Mas não só isso. Qualquer coisa pode se colocar no lugar de Deus. Qualquer coisa pode tentar sanar esse vazio que tem dentro de nós. Qualquer coisa. O Calvino dizia que o ser humano o coração do humano é uma fábrica de produção Sim. de ídolos. A gente vai produzindo sempre, cada dia mais ídolos. Então qualquer coisa pode ser um ídolo. Meu filho, os meus livros, os meus diplomas, qualquer coisa pode ser colocado no lugar de Deus e você nem percebe, mas está adorando no lugar do Deus vivo e verdadeiro. Quando, se eu não me engano, foi Timo Keller que falou que quando algo deixa de ser bom,
na nossa vida e passa a ser crucial, que a gente olhar para algo e falar, eu não vivo sem isso. Um exemplo, eu não vivo sem o meu emprego. Meu emprego, meu status social é tudo para mim, ou até mesmo um cargo na igreja, ou até mesmo qualquer coisa que nós olharmos, meu curso, meu diploma, como foi dito. Então, quando isso é crucial e nós nos declinamos a falar de que não vivemos sem isso, que isso é a razão da nossa existência, se torna uma idolatria, do meu ponto de vista. Exatamente. Não discordo do Keller e da fala do irmão. É, é crucial para você viver. Olha, tem coisas para nós que é crucial para nós viver e você não dá tanto valor assim. Exemplo, o oxigênio. O oxigênio é crucial para você viver. Por que ninguém adora oxigênio? Por que ninguém fala "Ó, oxigênio maravilhoso"? Então, vou dar um exemplo. Hoje em dia as pessoas falam, não vivo sem celular. Você viveu tanto tempo sem ele, por que Exatamente, é que você verdade. não vive sem celular? Quando acaba a energia aqui, um dia, esse tempo até aconteceu, acabou a energia, deu um problema aqui, o carro bateu num poste, caiu todos os postes lá, e ficamos o dia inteiro sem energia, a rua inteira aqui sem energia. Aí acabou a energia, aí ficamos falando, puxa vida, e era de dia. O que que vamos fazer? Vamos fazer, olha o tanto de livro para ler. Olha o tanto de, vamos pegar uma bola para jogar. Olha o tanto de coisa que pode se fazer. Verdade. E aí fala, não, o que que vamos fazer? Não, tem tanta coisa a fazer, mas o celular parece que nos prende, né? A Isso. internet, as redes sociais, parece que vivemos para isso. Acordamos, já vamos pro celular. Né? Isso acontece muito isso comigo. Já acorda, vai pro celular para ver o que está rolando. Será que a sua vida depende disso? Não necessariamente. Então, assim, existem coisas que são ídolos e nós não percebemos. Sim. Nós não percebemos. São os altares sendo levantados. Exatamente. Como o ser humano, eu acabei de falar que o ser humano também é um homo litúrgicos, é um homem de liturgia, ele cria cultos, ele cria modos de se adorar. Vou dar um exemplo. Hoje em dia há estudos que o shopping seria uma grande catedral. Uma grande catedral que você nem percebe que você tem lá, as pessoas ficam passeando para um lado para o outro. Se você perguntar para a pessoa o que ela está fazendo ali, ela não tem uma resposta muito clara. Mas ela está lá. É como se fosse uma grande catedral e você estivesse adorando. É uma catedral secular, né? Não é uma catedral religiosa, mas no fundo tem um quê de religiosidade. Sim. O Kleber, e as consequências que isso traz Boa, espiritual. boa. Eu gosto muito da teoria do J.K. Bill, que o livro está aqui, ó. Eu até separei para mostrar e indicar a leitura, que é sempre bom indicar a leitura, né? Aqui, ó. Você se torna aquilo que adora. Inclusive, eu vou dar até uma aula no meu canal sobre isso. Ah, esse eu tenho. Você se torna aquilo que adora, da editora Vida Nova. Ah, a teoria, no geral, tem várias questões ali, mas no geral, a teoria dele, eu sou adepto, de que você praticamente, você se assemelha, você se torna semelhante àquilo que você está adorando. Então, segundo ele, quando você adora um ídolo, você fica parecido com um ídolo. E ele dá várias passagens bíblicas mostrando isso, principalmente em Forte, Isaías, hein? né? É, Forte isso daí. porque, não entendi, É forte. você se torna aquilo que você adora. Então, se o ser humano era semelhante, por que ele era imagem e semelhança de Deus? Porque ele adorava a Deus. Aí, por que a tendência foi só piorar? O homem, ele saiu de. Ele agora não. Ele peca e se torna autônomo. Ele é lei para si mesmo, então ele adora a si mesmo. E aí ele não se parece mais com Deus. Aí ele tende a adorar outras coisas. E aí Paulo vai falar lá em Romanos, né? Não adorou mais o Criador e começou a adorar a criatura. Aí ele adorou répteis e assim por diante. Ou seja, a tendência é você se parecer com aquilo que você adora. E quando você adora um ídolo, o que, que o ídolo é? Ele tem olho, mas não vê. Tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem mãos, mas não apalpa. E tem pés, mas não anda. Então você se torna semelhante. Por isso que em Isaías, o profeta Isaías está fazendo uma paródia. Ele até mostra.
uma argumentação que eu gostei bastante, que lá no profeta Isaías, quando Deus fala para ele, quem enviaremos, né? Isaías fala, envia-me a mim, tal, tal. Mas tem uma passagem que ele diz assim, ó, eu sou um homem de impuros lábios, né? Tenho pecado, tal. Vem o anjo e vai lá e purifica os lábios dele. Isso é uma paródia para denunciar o pecado de Israel. Porque existia um rito, tanto entre os egípcios, como entre os mesopotâmicos, que era o quê? O rito de abertura da boca do ídolo. Onde você fazia todo um processo de liturgia, onde a crença era que os espíritos dos deuses desciam sobre o ídolo, para o ídolo enxergar, para o ídolo falar, para o ídolo se movimentar. Tinha todo um processo. Depois eu vou fazer uma aula só sobre isso lá no Interessante. meu canal. Mas assim, na crença deles era essa. Só que aí em Isaías existe uma denúncia em forma de paródia dizendo: vai lá para esse povo e você pregando, eles vão ter olhos, mas não vão enxergar, terão ouvidos, mas não vão ver. Ou seja, o ídolo deles não vai ter força. Só que ele, como profeta, é ele que vai ser denunciado. É ele que vai abrir a boca, porque agora ele foi purificado. É o lábio dele, é na boca dele que Deus vai se usar para denunciar o pecado dele. Ou seja, houve uma reviravolta na história mítica, né? Se era a divindade que era representante, agora é o próprio Isaías. Em quem enviaremos e quem vai por nós? Aí Isaías fala, vai, eu vou, envia-me a mim. E aí os lábios dele é purificado e Deus vai falar na boca dele. Então, ou seja, é uma denúncia contra a idolatria de Israel. Então Israel estava sendo semelhante a esses ídolos. E quanto mais você se torna semelhante a isso, você percebe que existe um prejuízo espiritual. Né? Há Sim. um prejuízo espiritual porque você. Gente, se você. Uma coisa é ser parecido com Deus. Outra coisa é muito, muito diferente ser parecido com um ídolo. Que você criou, que nasceu do seu coração. Que esse ídolo diz, como aí vamos usar um pouco Freud, né? Quando você fala de alguém, é muito mais do que você está falando de você do que da pessoa que você está falando, né? Eu diria, parafraseando Freud, quando você está adorando o ídolo, aquele ídolo tem muito mais parecendo com o que você é do que propriamente com a divindade em si. Então, todo ídolo criado pelas mãos humanas é representante dele mesmo. Era Pode ver. aquilo que ele já carregava na sua essência. Exatamente. Você vê as mitologias. Olha, dá uma olhada nas mitologias gregas. Os deuses do Olimpo. Um se prostituía, o outro tinha várias mulheres, o outro era iracundo, o outro era invejoso. Isso é muito mais algo que é nosso humano do que propriamente de uma divindade. Então, quando você chega e apresenta um Deus, né? Essa é a magnitude do cristianismo. Você chega e apresenta um Deus. Ó, esse Deus aqui, ó, ele é santo. Ó, esse Deus aqui, ele é puro. Ó, esse Deus aqui, ele é manso e humilde. Você apresenta um Deus totalmente diferente do ser humano. Eu acho que é isso que mais irrita hoje em dia o mundo secular. Porque é um Deus totalmente distinto do ser humano. E dá um caminho novo. Ó, se vocês me adorar, me seguir, vocês vão ser parecidos com o que eu sou. Acho que essa é a dinâmica. Nós devemos parar de idolatrar os deuses que estamos criando ao longo do tempo e voltar a adorar o Deus vivo e verdadeiro. Porque aí nós vamos ser parecidos muito mais com Deus do que propriamente um ídolo. Tem aquela parábola que reflete muito com a nossa atualidade. Já foi exemplo no tempo de Jesus, a parábola do jovem rico, Exato. que ele não quis deixar tudo para seguir ao Senhor. Então ele fazia de tudo, mas mesmo menos deixar as suas riquezas, deixar os seus bens. Então a gente não vai conseguir servir a Deus e a Mamon. Sim. Então entra muito na parte da nossa renúncia, a gente renunciar aos prazeres, às paixões, os desejos. Então eu creio que nós como cristãos temos que fazer sempre uma autoanálise. Quem está reinando? Que, qual, qual altar que está levantado? Para quem? E estamos sacrificando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida, a quem? Porque tem gente que faz sacrifício ao seu trabalho, à sua vida secular, a tantas coisas.
e Deus fica em último lugar. Não vou dizer nem em segundo, porque quando Deus não é o primeiro, ele é o último. Eles colocam em última instância. Então, quiser discorrer mais nessa parte, Kleber, das Não, paixões da atualidade. é que na verdade eu vejo uma coisa muito perigosa até no mundo evangélico. Se nós não estamos adorando o Deus vivo e verdadeiro, nós estamos adorando outra coisa. Se nós não estamos adorando o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, é outra divindade que estamos adorando. Exatamente. E se a gente não está sendo cada dia mais parecido com Jesus, que essa é a meta, esse é o objetivo do Evangelho, né? Eu sempre falo isso em aula, né? Ser mais parecido com Jesus e muito menos com o diabo. Agora tem atitudes, pessoas dentro da própria igreja que estão parecendo mais com o diabo do que propriamente com Jesus. Então nós estamos adorando outra coisa. Não estamos adorando o Deus vivo e verdadeiro revelado na Sagrada Escritura. E isso é um perigo. Quem você está adorando dentro desse culto que você está indo? Esse Deus que você está adorando na igreja está te transformando? Está mudando o seu caráter? Está te confrontando? Não, então eu vejo um perigo. Porque a questão não é a questão de placa, gente. Vou dar um exemplo. Você vê pessoas cristãs verdadeiras, você vê isso na congregação, você vê isso na Assembleia de Deus, você vê isso na presbiteriana, você vê isso na batista, você vê isso na anglicana, você vê isso em tudo quanto é lugar. Agora, pessoas diabólicas, você vê em tudo quanto é lugar também. Você vê isso dentro da congregação. Eu vejo gente assim, dentro da igreja que eu frequento, que ele é o próprio Satanás, porque o mal que ele produz, o destilar de ódio que sai de dentro dele, você fala, esse camarada não é cristão. Eu não estou falando de coisas corriqueiras, não estou falando de pequenos pecados corriqueiros que todo cristão acaba praticando, infelizmente, mas ao longo do tempo Deus vai convertendo ele e ele vai se convertendo cada dia mais. Não estou falando disso. Estou falando de maldade pura mesmo, de ódio, de maldade, de divisão, de facção. Aí você fala, beleza, então eu vou sair dessa igreja e vou para outra. Você chega lá, você encontra a mesma coisa. O mesmo processo, o mesmo procedimento. A questão não é a placa. A questão, assim, nós vivemos uma crise aqui no mundo evangélico no Brasil. Alguns dizem que até nos Estados Unidos e na Europa, mas aqui, vamos falar do Brasil. É que todas as igrejas estão com um déficit muito grande de pregação, a ponto de mudança de caráter. Porque não adianta estar lá frequentando a igreja e o caráter continua o mesmo, não muda em nada. Todo dia a pessoa é a mesma coisa. Então, assim, eu vejo essa crise e eu vejo perigo. Eu sempre pergunto, que tipo de Deus que esse povo está adorando? Aqui em casa a gente conversa e minha esposa fica falando, puxa vida, que Deus que esse camarada está adorando? Porque o cara não perde um culto, mas o cara parece um demônio em pessoa. Né? Esse que é o problema, né? O cara não perde um culto, tá todo dia no culto. Todo dia no culto. Eu vou dar um exemplo. Um tempo atrás eu vejo, eu acompanho, né, várias pessoas nas redes sociais, né? Falam, puxa vida, o cara tá todo dia nos cultos lá, tal. E eu falei, puxa vida, né? Olha que bacana. Um dia que eu ver ele, vou dar um abraço nele, vou conversar com ele. Rapaz, aí eu encontrei com ele num culto, esse tempo atrás. Fui dar um abraço nele, conversar, o cara virou as costas andando, assim, sabe? Mal educado. Fiquei olhando e falei, era só aparência mesmo. Era só aparência. Aparentava ser muito crente, né? Porque você vai chegar ao vivo, camarada, Satanás. Então, eu estava enganado. A rede social me enganou. Não é? Porque agora, o contrário também tem que ser verdadeiro. Um tempo atrás, o irmão falou assim para mim, eu queria pedir perdão pro irmão. Por quê? Rapaz, eu pensei que você era folgado, arrogante, soberbo, prepotente. Aí, quando você chegou lá na minha igreja lá, rapaz, você é gente boa, conversa, diálogo. Esse que é o problema. Sabe aquele problema de a primeira impressão que fica? E muitas das vezes a rede social dá uma impressão errada. Tanto pro bem como pro mal. Fez um falso juízo, né? Exatamente, você já faz um pré-julgamento da pessoa. E isso também é complicado, porque agora, o que tem a ver isso com idolatria? Tem. Porque a rede social também começa a produzir ídolos. O que você estava seguindo não era a pessoa verdadeira, era um ídolo. Tanto é que você já percebeu, tipo assim, ó, em grupos de WhatsApp você vê muito isso. Não fale do meu ídolo. Fale de todo mundo, mas se falar do meu ídolo,
Um dia eu estava no grupo que eu falei, meu, veio 10 pessoas querendo me atacar. É o ídolo do coração dele. Podia falar de todo mundo, mas mexeu, é igual política. Você pode falar do senador, do deputado, do juiz, de tudo. Falou de tal fulano, não, ó, isso aí você não mexe não, porque ele é o meu ídolo. Então é ídolos do coração que a gente vai produzindo ao longo do tempo. Só que eu gosto muito daquela tese, eu vou usar o C.S. Lewis. C.S. Lewis dizia que nós devemos destruir os ídolos, né, do coração. E o próprio Nietzsche também dizia, né? Usar a filosofia como martelo para destruir os ídolos que a gente vai criando ao longo do tempo. E o C.S. Lewis dizia que Deus é o grande iconoclasta, porque ele é o grande destruidor de ídolos. Teve aquela batalha dentro da igreja, onde as pessoas achavam que algumas imagens eram pecado no catolicismo. E houve um movimento onde destruía as imagens. E aí o C.S. Lewis usa essa metáfora, dizendo Deus é o grande iconoclasta, ou seja, aquele que vem destruir os ídolos do nosso coração. Porque quando Deus se revela de verdade para a gente, fala, não era nada daquilo que eu estava pensando. Quando Deus se comunica para nós, fala, ó, eu sou Deus, tô aqui, ó. Aí você fala, esse não é o Deus que eu conhecia. Vou dar um exemplo rapidinho, só mais essa. Forte. Quando você tem o Walter Brueggemann, eu estou lendo, e eu gostei muito de um desenvolver do raciocínio dele. Vou dar um exemplo. Ele dizia que o Israel ele só tinha experimentado no Egito a experiência das divindades estatais. Essas divindades estatais, criadas pela mitologia, pelo discurso egípcio, com todas as suas histórias, toda a dramaticidade, mas ela não mudava vidas. Ela não tinha relacionamento. E aí o Israel percebeu. Um dia após outro dia, eu continuava construindo o mesmo tijolo de barro e ajudando o faraó junto com os outros. Aí, só que o problema é o seguinte, né? Faraó tá bem. Os religiosos comem bem. Eu tô comendo mal, eu tô ficando doente e eu tô sendo espancado todo dia por causa da escravidão e eu tenho que todo dia após outro dia, construir o mesmo tijolo de barro. E ele falava, eu clamei para essas divindades e nenhuma delas me socorreu, porque a minha vida todo dia é a mesma. Aí o Walter Brueggemann diz que quando Deus se comunica, e Israel faz uma coisa bonita, ele clama, começa a clamar, chorar. Só que a palavra clamor ali no hebraico traz a ideia de não qualquer clamor, não é qualquer choro. É um choro solicitando julgamento diante de um juiz. Sabe quando você chega diante de um juiz e clama diante dele? Traz essa ideia, você clamou diante de um juiz, pedindo um julgamento, clamando por justiça. Não é um choro qualquer, não é lágrima por lágrima. É uma lágrima, é um choro, é um grito clamando por justiça. É como se Israel te querendo dizer, Deus, eu não aguento mais, faz justiça. Porque esses deuses do Egito não resolveu. Mas se tu é Deus mesmo, se resolve. E aí a narrativa bíblica diz que Deus, quando se revela para Moisés, fala assim, eu ouvi o clamor do meu povo. E desci para... Como quer dizer? Eu ouvi e desci. Eu vim para resolver. Quando Deus chama Moisés, é como Deus fala assim, eu vim para resolver. Eu vim mostrar para Israel quem é o Deus vivo e verdadeiro. Aquilo lá é tudo ídolo estatal, criado pelo Estado egípcio, criado pela política egípcia. Eu vim mostrar que eu transcendo a política, eu transcendo qualquer outra coisa. Eu sou Deus vivo e verdadeiro. Se andar comigo, você vai se relacionar bem e você vai ter uma amizade próxima. E tanto é, que eu acho que uma das passagens da Bíblia bonita, fala assim, você vai lá para o faraó e vai falar o seguinte, fala para o faraó o seguinte, liberta o meu povo, porque eu quero... é mais ou menos isso que está escrito, não vou lembrar o versículo correto, mas diz, porque eu quero fazer festa com o meu povo no deserto. Deus não está convidando para qualquer... Ele está convidando para uma festa. A tradução foi colocada como festa. Quero se alegrar com o meu povo. O deserto não é lugar de choro. O deserto é um lugar de relacionamento onde você aprende que tem dificuldade, mas ao mesmo tempo esse Deus vivo e verdadeiro que não é um ídolo, ele cria caminhos necessários para você, aí você consegue viver melhor.
Cada dificuldade que vem e Deus vem com a sua providência, você aprende algo novo de Deus. O ídolo não. O ídolo, todo dia você reza para ele tá lá. Ele não resolve seu problema. Todo dia você clama algo para ele, não resolve seu problema. O Deus vivo e verdadeiro revelado na Sagrada Escritura é diferente. Todo dia com um relacionamento com ele é algo novo que se aprende com ele. Então eu acho que é isso que a gente precisa resgatar. E perguntar, quem eu estou adorando na igreja? Porque se eu estou reunindo em comunidade e esse Deus não está mudando a minha vida, eu continuo a mesma coisa. A minha vida continua a mesma coisa. Não é questão de mudança material. É mudança de caráter, mudança de tudo. Não estou falando de materialidade. Porque hoje um dia você está pobre, amanhã você está com um carro novo. Essa não é a questão. A questão é quem eu estou adorando que não está me mudando. Tem alguma coisa errada. Eu vou dar um exemplo. Se você passa dia após dia, você ainda continua o homem mau que você sempre foi quando era no mundo. E não mudou em nada. Eu fico muito preocupado. Esse tempo atrás, já estava preocupado comigo. Sabe, eu não estou mudando. Eu ainda continuo o mesmo Kleber, eu preciso mudar. E aí, de uns 2 anos para cá, eu louvo a Deus que Deus está mudando, me impressionando, me corrigindo, me santificando. Esse é o processo verdadeiro. E daqui a pouco nós vamos falar até um versículo da Bíblia que tem a ver com a adoração verdadeira e a adoração dos ídolos. Depois a gente continua, que eu paro um pouco para viver uma... Mas é que vem o... E bem-aventurado quando sobre nós vem esse sentimento que nos impulsiona a melhorar, a nos autoavaliar, a fazer dentro de nós uma autocrítica. Como que eu estou? Para onde eu estou caminhando? Será que minha conduta se alinha com o Evangelho? Será que o Evangelho está me confrontando dia após dia? Ou eu só quero aquilo que massageia o meu ego e eu fujo daquilo que me confronta? Porque se a gente não estamos fazendo essa reflexão, essa análise, e não estamos fazendo essa autocrítica, essa reflexão diariamente, não vai gerar mudança. O processo, ele não vai ser realizado dentro de nós. A santificação, o processo dela, não vai ocorrer. Então, a gente só acreditamos, vimos algum sinal, cremos na palavra, no Evangelho, mas ali parou. Parou. Não deu fruto, não aconteceu nada que mostrasse genuinamente uma conversão em Cristo Jesus. Isso é o perigo. Quando a terra ela se torna estéril. E o coração amargo, cheio de ídolos seculares. E em detrimento, muitos acham que é só o que foi no passado, adoração de ídolos e tantas coisas. Mas hoje eu vejo com muito mais periculosidade, mais seriedade. E por quê? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade. E o inimigo ele vem de diversas maneiras para nos enganar. Então a luta é muito maior do que possamos imaginar. Pode dar continuidade, Kleber. Então, tem uma pessoa que perguntou aqui, ele falou assim, como que acontece, como que eu faço para ter essa mudança? A gente tem que pensar algumas coisas. A pergunta foi muito boa, na verdade. Opa, é verdade aqui, ó. Marlene, né? Isso. Marlene, isso. Muito boa a pergunta. A pergunta é muito boa. A gente tem que pensar algumas coisas. Antigamente, até C.S. Lewis vai falar isso também, né? Uma das suas obras. O diabo fazia de tudo para você sair da comunidade cristã. Né? Tem que fazer de tudo para ir para o mundo. Hoje em dia ele não faz isso. Ele não quer que você vá para o mundo. Ele quer que você continue dentro da comunidade. Só que não tem mudança. Você continua a mesma coisa. A mesma coisa. Não muda. E ele quer que você continue desse jeito, com a mente fechada, com os olhos fechados. E é realmente o que acontece com o ídolo mesmo, que nasceu no teu coração. E ele sabe que você não está adorando o Deus vivo e verdadeiro. Como que você... Só de você refletir, será que eu estou adorando o Deus vivo e verdadeiro? Só de você fazer essa pergunta já foi o começo de um caminho maravilhoso na tua vida.
O segundo passo é orar. Deus, será que eu estou te adorando de verdade? Destrói esses ídolos que estão diante de mim. Se tem algum ídolo que eu estou adorando e não és tu, e eu pensando que é, você lembra aquela passagem da Bíblia que tá lá Arão, né? Que ele construiu o bezerro, tal, e, o povo está lá se prostituindo, pecando, e Moisés está lá no monte. Sim. O povo falava assim, ó, eis aqui, olhando para o bezerro de ouro, falou, eis aqui Javé. Olha Sim. aqui Javé. Ou seja, na mentalidade deles era Javé. Ó, Javé é isso. Por quê? Porque o Deus que se revelava lá para Moisés é invisível. E a tendência nossa é de criar algo para ver. Essa é a dificuldade. Então a gente quer criar algo, os deuses, para nós vermos. Então essa é a dificuldade nossa. Então, pergunta, Deus, eu estou adorando, estou te adorando de verdade? És tu que está se revelando para mim? Porque se não for, destrói. Pode ter certeza, esse pedido é um pedido sincero, é um pedido que será ouvido. Glória a Deus. Porque Deus vai destruir qualquer ídolo, qualquer coisa que esteja no caminho e vai te colocar no caminho certo de adoração verdadeira. Vai te colocar no caminho certo de adoração verdadeira. Eu tenho medo, assim, ó. Sabe qual é o problema? A gente passar a vida inteira, sendo enganado por nós mesmos. Esse é o meu maior medo. Você passou a vida inteira e fala, puxa vida, esse não era o Deus que estava se revelando na Bíblia. Vou dar um exemplo, fico imaginando, uma paródia aqui, pelo amor de Deus, não acontece isso não. Mas já se você chegar lá no céu, Deus, fiz tudo, hein? Fiz tudo certinho, maravilhoso, ó, tudo lá. E Deus falou, ó, rapaz, não precisava nada daquilo. Não precisava nada daquilo. Eu não pedi nada daquilo. Esse que é o perigo, sabe? Não, Deus não pediu nada disso. Camarada, não, eu não fui na praia, eu não fui no cinema, eu não fui no campo de futebol, eu fiz tudo certinho, fechei meus olhos, eu o homem mais santo do mundo. Aí, muitas das vezes ele faz isso, e aí e é um legalismo, né? Aí ele fala, beleza, você continua, você ainda continua odiando seu irmão? Ah, continuei, mas isso aí não tem problema. Você continua invejando? Ah, eu invejava, mas isso aí não pega nada. Então, assim, os pecados que são piores, eles são deixados de canto e a gente começa a tratar coisas corriqueiras que muitas vezes nem, dependendo do contexto, nem pecado era. Mas a inveja, a gente continua, a maldade continua, a fofoca. Então, esses pecados, eles se tornam ídolos para nós. Porque a gente não quer tratados, mexer. Né? Pecados que não são tratados, a gente não quer mexer. É um ídolo, não mexa nisso. Agora, quando você pega esse pecado, não, ele tem que ser tratado. E como que se trata o pecado? Arrependimento. Como que se trata o pecado? Voltar atrás, ou seja, não vou fazer mais. Qual outro pecado? Santificação. Voltar-se aos pés do Senhor. Senhor, me santifica. Senhor, corte esse mal da minha vida. Então, esse processo também é um processo de destruir ídolos. Porque tem pecados em nosso coração que a gente não quer destruir. A gente não quer. A gente não quer. Pode ver. Eu vou dar um exemplo. Existem líderes religiosos que ele tem tanto poder, ele é muito rico, ele é muito importante. Eu não vou citar nomes aqui, mas assim, líderes religiosos muito importantes com dinheiro, como dizia na minha época, com bufunfa, sabe, com dinheiro e tudo mais. Ele sabe que está em pecado e ele não quer tratar aquele pecado. Ele sabe que ele está errado. Todo mundo sabe, a igreja inteira sabe, a sociedade inteira sabe, a internet inteira sabe, mas ele mesmo não quer. E se você falar para ele que é isso, ele vai falar, não, não é não. E ele não quer tratar. O grande perigo é que ele está quase pé na cova, está quase morrendo, mas está lá teimando. O ídolo dele está lá guardado, ele não quer tratar aquilo lá. Então um pecado que não é tratado também pode se tornar um ídolo. É aquele pecado de estimação, Kleber. Uhum. Ele traz consigo e vai alimentando, né? Exatamente. Entendeu? Exatamente. Porque ele alimenta e não deixa. Ele não larga. Esse dia mesmo eu assisti eu sei que eu sou doido, sou meio psicopata. Eu gosto de filme de terror. E esse dia um filme de terror, a cena era essa. Era uma sombra que acompanhava a menina e ela se alimentava da menina. Então a menina tinha que trazer pessoas para a vida dela, para essa sombra se alimentar também.
Porque teve uma hora que o corpo da menina não satisfazia aquela sombra do mal. A lógica, é um filme de terror, mas a lógica é a mesma. Muitas das vezes, você está alimentando aquele mal. Já não tem, você não tem mais o que se alimentar. Aí você começa a envolver um monte de gente. Né? Envolvendo, a história é só sua, mas aí você quer envolver um monte de gente no seu pecado. Aí fica todo aquele emaranhado desgramado, mas ninguém quer consertar. Porque todo mundo tem medo. Por causa do quê? O status social, o capital simbólico que a pessoa tem, trazer uma pessoa importante, trazer uma pessoa com dinheiro. Ninguém quer mexer com isso. Se fosse pobre, todo mundo já falava. Agora, como que é rico, ninguém fala. Você vê que também esse estado religioso de idolatria também tem um diálogo com questões financeiras. Porque se fosse o pobre, todo mundo denunciava o pecado. Mas como é um rico, para que denunciar, né? Deixa o status quo do jeito que está, né? Esse que Verdade. esse que é o perigo. Esse é o grande mal que muitos desapercebidamente acabam incorrendo nele, surgindo nele. Tanto o de alimentar e fazer oferta para aqueles pecados de estimação, e vão fazendo ofertas corriqueiras, e muitos não percebem, um abismo vai chamando outro abismo, um mal, Exato. e vai alimentando e trazendo outro mal. E tem aquela questão de que muitos até veem alguém incorrendo num erro, mas não quer falar, não quer mexer, não quer pontuar aquele erro, no amor de Cristo, chegar e falar biblicamente, chegar e expor para ele o que está ocorrendo, para que possa acender uma luz sobre a vida dessa pessoa e ela se arrepender e voltar a trilhar o caminho de santidade. Muitos têm medo de confrontar, não é desafiar, não é afrontar, não é brigar, é no amor, com espírito de mansidão, mostrar para aqueles que estão próximos de nós o caminho. Porque nós mesmos, quantas vezes erramos, somos carne, e Deus sempre permite alguém com amor, com a luz de Deus, nos apontar aonde precisamos melhorar, aonde pisamos ali na casca da banana e escorregamos. Então, que haja também em nós essa humildade quando alguém nos corrigir, falar, que possamos ter essa humildade de olhar, porque o Evangelho é isso, também sermos vestidos de humildade para poder caminhar, pois Deus, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então, até o orgulho de muitos se torna uma idolatria, se torna um ídolo. Ele é tão orgulhoso que ele não abre, não dá abertura, não quer ninguém que fale, não quer ser corrigido, só ele está certo, só ele tem razão. Então, isso acaba ele levantando um altar dentro de si. Exatamente. Qualquer coisa pode se tornar um altar e você começa a adorar. Vou dar um exemplo. Vou dar dois exemplos. Um deles, que eu posso aqui mencionar, é o quê? Vamos supor, no caso da teologia, eu sou um teólogo, filósofo. Você pode idolatrar uma vertente teológica. Você nunca está aberto ao novo, você nunca está aberto ao diálogo, nunca está aberto. Então vamos supor, a pessoa, vamos lá, a pessoa é calvinista. Ele acha que só essa vertente teológica dele, só esse viés teológico dele, só esse olhar teológico dele é a verdade. Passou disso, todo mundo vai queimar no inferno. E se fecha nisso, né? Ele fecha nisso. Ele não está aberto para dialogar. Ele não está aberto para fazer leituras distintas, diferentes, ou ler um autor. A dificuldade, isso é complicado. E você precisa ter muita coragem para você ler um autor que discorda do seu autor. Ler um autor que discorda do seu parecer. Então, e essa é a nossa dificuldade. Né? E pode dar um exemplo. Quando você vê esses debates que tem muito hoje em dia na internet, né? Até fiz um vídeo esses dias no meu canal.
esses grandes debates, pode ver, é sempre a pessoa tentando puxar a sardinha para o lado dele. Ele nunca diz que a vertente teológica dele tem falhas. Para ele, é um modelo perfeito. Eu acho que É um existe modelo uma perfeito. disputa de ego nisso Exatamente. tudo. Vou dar um Até exemplo. Eu tenho uma pessoa na internet, não vou falar o nome dele, ele é muito inteligente. Ele é teólogo, exegeta, e ele é muito inteligente. Ele é novo, mas é muito inteligente e tem seus méritos. Já lançou livro até em inglês, eu acompanho ele. E ele tem um jeito de se ler a Bíblia. Eu tô falando no mundo acadêmico, ele é acadêmico mesmo, no jeito sério de se dizer acadêmico. Só que ele traz a ideia de que tudo que ele fala está certo. Ele não aceita que ele está errado, ele sempre está certo. E essa é a dificuldade, é a idolatria acadêmica. Ele sempre está certo, ele nunca está errado. Aí hoje eu vi também uma postagem, ele disse, olha, o livro que foi lançado nesse livro, o autor, ele questiona, ele estava falando sobre a doutrina do sacrifício vicário de Cristo, né? E o autor que ele estava lendo propõe uma nova leitura sobre isso. Ele questiona a ideia de doutrina vicária. Aí ele falou, o autor deu a resposta final. Como assim? Se ele é um acadêmico, ele sabe que não existe respostas finais. Existe uma nova perspectiva. Beleza, vamos dialogar, vamos ler, vamos discordar, concordar. Mas ele fala, não, é a resposta final. É o ídolo do coração dele. Porque ele quer que aquela resposta seja melhor porque é o jeito que ele pensa. É o ídolo no coração dele. A perspectiva teológica dele é essa. Então, quando a gente fala assim, não, esse autor é fantástico. Não, mas não xingue esse autor. Ah, tá. Por quê? Porque esse autor fala aquilo que você concorda. Fala aquilo que você gosta. Ou seja, aquele autor fala coisas do ídolo do seu coração. Aí você não quer que mexa. Então, até no mundo acadêmico existe isso. Você pode idolatrar um diploma. Você pode dizer, ah, não, eu sou teólogo, minha teologia é melhor e ninguém me supera. Ninguém é melhor do que eu. Já é uma idolatria. Porque quando você não reconhecer que você é limitado, que o seu parecer teológico pode existir falhas, que tem pessoas bem melhores do que você, se você não pensar assim, o que você tem mesmo é uma idolatria. Você é um homem frágil ou uma mulher frágil e que criou um ídolo dentro do coração que fica idolatrando tudo aquilo que você fez. Ok, foi luta, foi dificuldade, ok. Mas, gente, é só um curso que você fez. Não passa disso. E sempre exatamente. reconhecer que o outro é melhor. Paulo mesmo fala, né? Considerar uns aos outros, um superior aos outros. Ou seja, eu nunca considero que eu sou melhor. Eu tenho que considerar o meu irmão melhor que eu. Não, meu irmão é melhor. É essa a dificuldade da igreja. Não, fulano é melhor. Não, mas fulano é melhor. E o outro? Não, o outro é... Ele não chega nem aos pés de fulano. Já vi gente falando assim na internet. Esse fulano aqui é melhor. É já o seu ídolo. É igual esse dia também, eu estava num podcast e a pessoa falou assim, ah, Kleber, se fulano debater com você, ele vai te engolir vivo. E ele vai te engolir e ele vai te atropelar. Puxa, o cara virou carro agora. Ele virou carro, virou canibal, porque ele vai engolir vivo o ser humano. É canibal. Então, assim, por que ele estava falando isso? Porque é o ídolo do coração dele. Só que é o seguinte, o cara é cristão, se diz cristão, e idolatra um fulano. E o cara até se diz que era da igreja que eu frequento. Olha que loucura. Só que o fulano que ele idolatra, ele já disse em várias redes sociais dizendo o Deus cristão não existe. É uma invenção humana. O camarada fala uma besteira, nega o Deus cristão, aliás, ele nega todas as divindades, porque ele fala que todas as divindades é invenção da cabeça humana. E o cara é de uma igreja cristã, e ele diz assim, ó, fulana é melhor que você, ou seja, é o ídolo dele. Eu sou da igreja que ele frequenta e ele prefere o quê? O camarada que nega o Deus que ele adora, mas ele não dá o braço a torcer pro irmão que é irmão dele na fé. Você tá entendendo? É o ídolo do coração. E qualquer coisa que tome o lugar de Deus, da nossa adoração, do nosso foco, é um ídolo. Não tem jeito. Ô Kleber, teve uma pergunta foi feita, não sei se dá para o irmão ver, foi assim, ó, esposo ou esposa pode ser ídolo? Pode. Um filho pode ser ídolo. Um filho.
Vou dar um exemplo. Tinha uma amiga no trabalho, no último trabalho onde eu, né, estava, a, a filha dela era o ídolo dela. Vamos supor, lá, quando ela ia embora, a gente ficava tirando barato, né? Que ela falava assim, se ela dissesse, oh, você viu um vídeo do TikTok, o camarada foi lá e escalou a montanha do Everest. Ela falava, minha filha fez melhor. Minha filha sabe escalar também. Aí ele falava assim, ô, você viu o jogo de São Paulo, lá o jogador foi lá e fez um golaço. Minha filha sabe que ele faz gol. Então ela sempre tinha que colocar a filha dela em tudo quanto é lugar. Falasse de karatê, falar que a filha dela era faixa preta em karatê. Tudo era a filha dela. Fala que a filha dela já. É uma menina, uma criança. Ela falava, não, minha filha já sabe falar inglês. Aí um dia ela foi lá, eu brinquei, e aí, fala inglês. Ela não sabia falar, lógico que não sabia. Mas por quê? É um ídolo, tá no coração dela, ela não consegue mais enxergar. Ela tá tão cega que ela não consegue enxergar que ela tá idolatrando um filho. Não, gente, filho é bênção de Deus para nós. É a nossa Exatamente. alegria. Eu amo meu filho, mas tem hora que enche as paciências. Ele tá com 16 anos, mas sabe esse menino grandão, carinhoso? Ele não pode me ver, eu passo perto dele, já me abraça, me beijo todo. Meu filho, não aguento mais isso não, meu. Para de beijo, porque ele é desse jeito. É bênção da gente, mas a gente não pode idolatrar. A gente sempre tem que discernir. Quando você vê algumas coisas, igual eu vejo no meu filho, você fala, eu olho, quando ele faz coisa, eu falo, puxa vida, não tem, ninguém escapa da natureza adâmica. Você percebe quando ele mente, a pessoa mente assim, ó, no automático. Foi você que fez? Não, não fui eu. Mas foi você que fez, e você sabe o que ele fez. Ele, não, não fui eu. Ele mente até o final, porque é a natureza adâmica. Então não dá para idolatrar um ser que tem natureza caída também. Então, assim, eu fico triste, mas é meu filho. E aí você tem que educar, você tem que ensinar, é um papel do pai. Mas ele não pode se tornar um ídolo. E o marido também. O marido pode se tornar um ídolo. Uma esposa pode se tornar um ídolo. Não tem como, gente. Vou dar um exemplo. Uma coisa que eu louvo a Deus, que eu não sou um ídolo para minha esposa, graças a Deus. Se ela me vê qualquer coisa errada que ela vê em mim, ela já enche as paciências. Ela já briga comigo, o que tiver que falar, já fala. Ela não leva papo, não quer, tem um termo aí, tipo, não leva desaforo para casa. Quer falar, já fala logo. Se tá errado, ela fala. Agora, quando você tem uma pessoa como ídolo, você vê que ele tá errado, você vê que ele tá falando algo errado, mas você deixa, não, é meu maridão, ele é assim mesmo. Não, mas tá errado. A minha esposa tá errada, mas ela é minha esposa, deixa ela falar, tadinha. E aí você vai postergando e aquilo faz mal para você e faz mal para ela também. E faz mal, e diria mais, faz mal pro casamento, né? Porque se você vai aceitando, empurrando com a barriga, a outra vai empurrando com a barriga, é um casamento triste, se a gente fosse levar a sério. É, o, a irmã perguntou, Cleber, isso é idolatria ou admiração natural? Depende, pode ser uma admiração natural? Pode. Mas quando o foco é só ela é melhor, não é, não faz nada, é idolatria. É idolatria. Você tem que entender que também seu filho, sua filha, ou seu esposo, sua esposa tem limitações. Tem limitações. É a mesma coisa que a minha esposa chegar e falar assim, meu esposo é maravilhoso, ele enxerga tudo. Não, não enxergo, sou cego, não, sou baixa visão. Eu não enxergo, ela não pode falar isso. Não, meu marido é forte. Não, eu não sou forte, irmão, eu sou fraco. Eu tento. Esse dia veio um moço aqui para trocar o botijão, fui pegar o botijão, tava já morrendo já. Então, agora tem gente que fala, não, ele é maravilhoso, tudo que ele faz é maravilhoso. E não consegue enxergar as limitações ou do parceiro, ou do filho. E aí já se torna idolatria. E outra também, quando você, entre Deus e a pessoa, você escolhe a pessoa. Esse que é o problema. Exemplo, se o marido para de ir para a igreja, você também para? Porque é marido? Se a esposa para de congregar, você também para? Vocês acreditam que tem gente que para? Acontece isso. Lógico, tem uma questão social, né? De dependência social. Podemos colocar isso na balança. Ok. Mas tem gente que para por parar mesmo. Não, já que ela parou, eu parei também. Ela começa a negar a Deus, eu também nego. Entendeu? Esse que é o complicado. E isso sendo levado adiante e não tratado,
vai prejudicar não só o relacionamento, como foi dito, o relacionamento entre ambos e o relacionamento com Deus. Exato. Exato. Prejudica, não tem jeito. Se você não tratar, a idolatria é sempre algo que você tem que destruir, tirar da sua vida. Você tem que destruir dentro do teu coração. Porque Deus, o Deus cristão, ele é um Deus ciumento. Só ele é digno de adoração. Ninguém pode, ele não divide a glória dele com ninguém. Ele não divide culto com ninguém. Vou dar um exemplo, pregadores. Nós gostamos muito da instituição que pertencemos, gostamos muito de falar de pregadores, né? Ah, porque o fulano é pregador, porque o outro é pregador, porque o outro é profeta, porque não sei o quê. Se ele, vamos dar um exemplo nosso aqui, quem frequenta a igreja sabe, né? Quando o pregador, só ele é o foco, ele é o cara, ninguém mexe com ele, a igreja protege ele, então ele é um ídolo. Então ele é um ídolo. Ele é indomável, ele é o cara, ninguém mexe com ele pode falar o que quiser, ele pode errar biblicamente que ninguém pode questionar, então ele é um ídolo. Né? Ou vou dar um exemplo, quando a sua igreja está errada e você sempre acha um subterfúgio para proteger ela. Você sempre acha uma desculpinha. Não, sempre tem uma desculpa. Não, vamos arranjar uma desculpa. Então, quando você acha essa desculpa, a instituição é um ídolo no teu coração. Porque você sempre tem uma desculpa. Agora, gente, não dói nada em você dizer fulano tá errado. Ah, nesse caso a igreja errou. Nesse caso a igreja acertou. Sabe? Custa dizer isso? Não custa. Mas nós temos a tendência a, tipo, proteger. Já é um ídolo no nosso coração. É criar uma militância em favor, eu creio que é uma militância em favor da negação do próprio erro. Para negar o próprio erro. Então, eu entendo que a prática do reducionismo. Eles querem reduzir aquele erro e pegar algo que é a favor, superelevar ou superestimar e reduzir aqueles erros. Isso daí a gente está sendo até mesmo desonesto intelectualmente, porque toda instituição, todo lugar, o homem é passível de erros. Então, vamos tratar, vamos corrigir. Honestamente. De forma honesta, de forma sincera, categórica, dentro das escrituras. Então, eu creio que é a melhor maneira para se chegar ao acerto. Para se acertar e se corrigir. E uma irmã perguntou se vai ficar lá gravada a live. Vai ficar sim. A live vai ficar gravada. E outra coisa, até sobre o estudo, o conhecimento, que até o irmão citou que muitos idolatram e se pauta somente nisso. E uma coisa que é bom muitos entender que o conhecimento não é o fim em si mesmo. Então, para que eu conheci? Para que eu aprendi? Para que eu adquiri tal bagagem, tal cabidal, tudo mais? Para que eu adquiri isso? Para transmitir, para edificar, para ajudar, para colaborar. Então, para levar aos demais algo que eles necessitem. Para servir de uma ponte de colaboração para com os meus irmãos, com os demais, tanto da minha fé ou não, mas ajudar em sociedade e em comunidade também. Então, esse é meu ponto de vista. Não, exatamente. O conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, o conhecimento filosófico, você tem que... aprendeu. Aprendeu para quê? Para quem você vai divulgar? Você tem que divulgar. Vou dar um exemplo. No mundo acadêmico, ele é muito concorrido. Não é todo lugar que vai querer te contratar, alguém vai te... Então, eu sempre vejo o lado bom das coisas. A internet tem o seu lado bom, porque você consegue divulgar um conhecimento que você adquiriu ao longo aí de uma boa data, de divulgar, né? Vou dar um exemplo. E muitas das vezes você é um professor que não é famoso. E quando você não é famoso, ninguém quer prestar atenção no que você fala. Mas a internet, ela te dá essa oportunidade. De, vamos por lá no meu canal, eu sempre estou lá ministrando aula, divulgando bom conteúdo. E a pessoa não aprende se não quer. Tá lá. Sim. Entendeu? Então, assim,
Agora, você aprendi só para mim e ficar corrigindo os outros, vai no culto só para ficar mostrando toda uma sabedoria, questionando o pregador. Então não serve para nada. É um conhecimento inócuo. O conhecimento ele tem que ter fruto. Ele não pode ser estéril, ele tem que gerar alguma coisa, entendeu? Não se torna algo vazio. Algo Exato. vazio, porque você só vai ficar apontando e mirando erros, defeitos, tantas coisas, mas não está contribuindo para o acerto. Não está fazendo nada em prol da edificação, nada em prol para que se crie um caminho de assertividade. Exatamente, exatamente. Eu tento, de alguma forma, sempre divulgar isso, sabe? Ministrar isso de... eu aprendi, eu li, eu divulgo. Eu mostro. Por isso que eu sempre estou indicando livro, Muito bom. indicando leitura, indicando isso, indicando aquilo, tentando ajudar. Porque, gente, você tem todo um conhecimento, você vai guardar para você. É só bate as botas hoje, fartou, morreu. Para onde foi o conhecimento? Para lugar nenhum. Serviu para nada. Então você tem que deixar um legado. Você tem Sim. que deixar um legado, entendeu? Eu estava falando até com um irmão do ministério da igreja que eu frequento, que nós frequentamos, e eu estava falando para ele, a missão hoje do ministério é deixar um legado. Vou dar um exemplo, um comprador de jogos da nossa igreja. Ele, daqui a um tempo, ele pode ser um comprador, daqui a um tempo pode ser um ancião. Ele já deixou um legado de um auxiliar bom para ficar no lugar dele? Quando esse irmão casar, ele ter o ministério? Incentivando ele a estudar a Bíblia, incentivando ele. Porque hoje em dia, vou dar um exemplo, é raro um moço querer pregar a palavra. Nos anos 90, tinha os moços que queriam pregar. Pô, a Eles disputa era queriam. grande, né, Kleber? Eu lembro. Era grande. Antigamente o ministério oferecia a palavra para os moços, tinha briga para quem ia subir. Eu, quantas vezes já subi, e já tinha outro ali também já. Então, assim, hoje em dia não. Então, quando você vê um com esse desejo de ministério, desejo de pastorear, você tem que deixar um legado. Como que você faz? Chama ele de canto, aconselha ele, educa ele, fala, vai ler na Bíblia, vai estudando, vai orando, se torna um crente melhor, porque o dia que você casar, você já tem estrutura para que quando eu for para ancião, para comprador, você fique no lugar. Só que a gente não deixa isso, a gente não deixa um legado, a gente não deixa. A dificuldade que nós temos é também de delegar poder. Qual a dificuldade que você tem de delegar poder? Fulano, vai fazer a visita lá para Ciclano e vai lá, resolve lá. Se der algum problema a mais, eu ajudo lá. Mas por enquanto você fala em meu nome, vai lá. Qual é essa dificuldade de fazer isso? Muitas vezes tem pessoas muito idôneas. Porque eu vou dar um exemplo. Tem vezes que eu possa ser que eu consiga resolver um problema de uma família. Mas muitas das vezes o irmão que está lá na igreja, ele tem bom testemunho, tem inteligência emocional para resolver melhor do que você. Ele pode resolver bem melhor do que você. E aí você delega o poder para ele, ele vai lá e resolve o problema. Deus é glorificado e está tudo certo. Qual é o exemplo que eu estou dando? Tanto conhecimento como experiência de vida, você passa para frente. Os antigos faziam o quê? Quando o filho estava crescendo, levava ele para caça. Falava, vou ensinar você a caçar. Porque quando o seu pai morrer, você sabe já caçar. Você sabe fazer. Então a gente tem essa dificuldade. Porque, tem a ver com o ídolo. Eu sou meu próprio ídolo. Porque ninguém faz melhor do que eu. Ninguém atende o culto melhor do que eu. Insubstituível, né? Eu sou insubstituível. Ninguém vai fazer melhor do que eu. Ninguém consegue fazer. Então, quando falamos assim, eu sou ídolo de mim mesmo. Eu me adoro. Não, gente, tem gente que vai vir melhor que você. Você acha que depois que Deus me levar não vai ter um teólogo melhor que eu na CB? Lógico que vai ter. Sempre terá alguém melhor que você. Sempre terá alguém que vai ler mais livro que você, que vai ter oportunidades melhores que você. Coisa que muitas vezes você não teve. O que você fez foi o quê? Abrir caminho. Né? Abrir caminho. Então, ou na minha época dizia arrancar toco. Sabe? Aquelas pessoas que vinham para preparar o caminho para quem viesse para depois construindo algo melhor, tendo mais oportunidade. Então é isso. Você nunca pode fechar-se em si mesmo. Eu sempre digo que pecado é fechar em si mesmo. E o que é ser cristão? É sempre saída de si para amar o outro. Então, quando nós amamos uns aos outros, não tem espaço para idolatria.
O meu coração sempre está livre para amar o outro. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Não tem espaço para idolatria. Não tem espaço para idolatria. Então, o dom do amor, o amor em si, que é o Espírito Santo em nós, não há espaço para idolatria. Se o Espírito Santo mora em teu coração verdadeiramente, não tem espaço para idolatria. Forte, hein, Kleber? Eu preciso começar a escrever um livro. Eu falo umas coisas nas áreas e acabo esquecendo depois. Isso aí tinha que ser anotado. Anota essas menções e já É. deixa tudo gravado. É, Porque é isso, onde tem o amor, não tem espaço para Deus nenhum que não seja o único e verdadeiro. exatamente. Exatamente. E hoje a gente vive o que tem até o termo sociológico da sociedade líquida, né? Zygmunt Bauman. Aí muitos até outros acreditam na verdade relativa, não na verdade absoluta. Uhum. E quando traz essas nuances seculares para dentro de si, cria-se um perigo muito grande. Então, a sociedade, sabemos, é líquida, tudo bem, por tantas coisas que vêm ocorrendo. Mas aonde estamos edificando a nossa casa? Exatamente. Então, não pode ser Exatamente. num solo, numa areia, mas sim na rocha. Então, se a gente acredita que a verdade ela é absoluta e não é negociável. Então, o evangelho, os valores deles não são negociáveis. E quando entendemos tudo isso e buscamos a melhora a cada dia, nos analisando, como foi dito no início, fazendo uma análise e uma autocrítica, mas olhando para a palavra, para a verdade do evangelho, isso daí só vai nos conduzir a uma melhora continuadamente. Exatamente. Tem acho que é uma irmã, falou que é revisora, se precisar, conte com ela. Aqui, ó. Aí sim, glória a Deus. Vai fazer a revisão do meu livro. Tô precisando mesmo. Vou começar agora mais um mestrado, né? Na PUC de São Paulo. Então vou precisar de revisão para os meus artigos, né? Vou ter que escrever muito artigo. Não tem jeito. Aí vai ser corrido, né, Kleber? Vai. Porque assim, quando você começa o mestrado, você tem que ler muito, fazer revisão bibliográfica, né? E fazer recortes daquilo que você vai pesquisar. Especificar, vou dar um exemplo, no meu caso, agora eu quero pesquisar a história como um lugar hermenêutico de revelação. Um lugar onde é próprio da revelação de Deus. Por isso que existe história. Por que Deus criou história? Para que na história Deus se revelasse. Para que Deus se comunicasse. Deus se comunica na história porque era o projeto dele mesmo. Quando Deus criava a raça humana, ele já pensava no filho dele encarnado. Porque se o filho dele se encarnou e é um ato onde Deus, passado, presente e futuro, Deus já sabia, então o projeto era que Deus um dia se tornasse homem. Essa era a ideia. Quando Deus criava a raça humana em Adão, Deus já pensava no filho dele na encarnação. Já estava lá na frente. O Mas como intuito fazer já esse é de recorte? estabelecer um relacionamento e uma comunhão. E o que sabemos e o que entendemos foi porque Deus se revelou. Exatamente. O que Só podemos compreendemos falar de hoje, Deus. o que compreendemos, tudo o que compreendemos, até o que pudemos discorrer nesta live, até este momento, foi porque a grande, infinita misericórdia de Deus se revelou para que pudéssemos entender, compreender quem Ele é. Exatamente. Só podemos falar de Deus porque Deus se comunica. Se ele não se comunicar, nem teologia tinha, não tinha nada. Porque só falamos de Deus a partir dele. Sem ele, tudo seria transcendente. Seria para além da nossa compreensão. Só compreendemos algo de Deus porque ele disse, eu sou assim. Gente, eu sou assim, eu realizo isso. Eu realizo milagres. Olha, eu amo a verdade, eu amo a justiça.
E aí o homem, a partir da revelação, consegue elucubrar ou pensar o Deus cristão. Então, sem a revelação dele, não teria como pensar teologicamente. Exatamente. O Kleber, gostaria de dar algumas considerações finais. Eu gostaria de falar uma coisa assim importante, tem uma passagem da Bíblia, depois eu vou até falar isso depois lá no meu canal, tem uma passagem da Sagrada Escritura em que Paulo fala que nós agora, com o rosto descoberto, de glória em glória, refletimos a imagem, como a imagem do Senhor, como pelo Espírito do Senhor ele fala. Ali, lembra-se, hoje em dia não, dá a entender o seguinte, que o homem agora, que ele é um adorador, e ele se reúne em comunidade para adorar, ele está na presença de Deus. Estando na presença de Deus, Deus reflete a sua glória em nós, e glória ali você pode traduzir como peso, como caráter. Ele reflete o seu caráter em nós, ele reflete a sua glória em nós, e nós como espelho refletimos isso ao mundo. Então se apresentamos diante de Deus, Deus reflete a sua glória, e depois reflete o mundo. Paulo está falando uma coisa que aconteceu com Moisés. Moisés viu a glória de Deus, o rosto dele brilhou, e ele se mostrou para Israel. Só que Israel não quis suportar, colocou um véu. Então isso ficou obscuro diante de Israel. Só que Paulo fala, agora nós, com o rosto descoberto, vimos a glória de Deus e refletimos a glória dele no mundo. Ou seja, todos nós somos cada dia mais transformados na imagem do Senhor, na imagem de Jesus. Nós devemos parecer muito mais com Jesus e muito menos com o ídolo que nós criamos no nosso coração. Muito mais com Jesus e muito menos com o diabo. Então, se você, nessa live, tem alguma dúvida de quem você está adorando, tem algumas características. O Deus que você adora te confronta. O Deus que te adora faz você parecer com ele. E aí você tem que olhar na Sagrada Escritura como que é o Deus de Israel. Como é o Deus que se revela em Jesus. Então, se você não perdoa, tem alguma coisa errada. Porque o Deus da Bíblia perdoa. Se você não tem misericórdia, tem alguma coisa errada. Porque o Deus da Bíblia tem misericórdia. Se você não gosta da justiça, tem alguma coisa errada com você. Porque o Deus de Israel é o Deus de justiça. Se você vê o órfão, a viúva e o pobre, e você não liga para o órfão, para a viúva e para o pobre, tem alguma coisa errada com você. Porque o Deus da Sagrada Escritura ama o pobre, o órfão e a viúva. Tanto é que tem a ver com culto isso, que quando Deus fala assim, falou na boca de Isaías, eu não suporto o culto de vocês. Ele fala, o culto que eu aprovo, tá lá, é você dar assistência para o pobre, para o órfão, para a viúva. Esse é o culto que Deus aprova. Por quê? Agora vamos refletir junto. Por que esse é o culto que Deus aprova? Porque esse é o jeito de se adorar a Deus, porque quando você faz isso, você é parecido com Ele. E já não é parecido com o ídolo. Por que o povo, olha que engraçado, o povo que Isaías está repreendendo é um povo idólatra. Um povo que só vive em idolatria. E o que estava acontecendo em volta de Israel? O pobre não estava sendo assistido, o órfão estava sendo abandonado, a viúva estava sendo humilhada. Ou seja, onde há idolatria, tem outras características que começam a aparecer também. Injustiça, falta de misericórdia, falta de perdão, falta de amor. Porque você não consegue mais. Se você começa a adorar um ídolo e se parecer com ele, ídolo não ama, ídolo não tem misericórdia, ídolo não perdoa. Agora, quando você se parece mais com Jesus, parecendo mais com o Deus cristão, você perdoa, você tem misericórdia, você ama, você bendiz, você é de comunidade, ou seja, você sempre quer amar, você sempre quer mais pessoas incluídas. Já viu aquelas pessoas que falam, foi embora, já foi tarde. Isso não é cristão. Estava no nosso meio, foi embora pro mundo, já foi tarde. Isso é diabólico. Foi um e Deus coloca 10 no lugar. Isso é diabólico. Essa frase nasceu do coração de Satanás. Hein? Porque o coração divino, o coração de Deus, não. Você é singular e insubstituível. Kleber é Kleber. Não tem outra pessoa que substitua Kleber. E se Deus ama o Kleber em Cristo Jesus, Deus ama o Kleber. E ponto. Não existe, vou tirar o Kleber e colocar 10 no lugar. Pode colocar 1000 no lugar, não substituir o Kleber.
Você tá entendendo? Assim pensa. E aí você pode pensar, todo mundo que está nessa live. Deus ama fulano, Deus ama a igreja. E não pode colocar 1000 coisas no lugar da igreja, Deus sempre vai amar a igreja. Nada substitui a igreja que ele ama. Então é nesse sentido. As minhas últimas palavras vamos nos esforçar para destruir os ídolos do nosso coração. Gente, vai por mim. De tempo em tempo sempre aparece um. Ah, Kleber, você não tem? Acaba sempre aparecendo. Não tem jeito. Kleber não está isento de ídolo. Pode sempre surgir um ídolo por aí. Mas a gente sempre tem que lutar para que esses ídolos sejam destruídos dentro de nós. Tá bom? E Deus abençoa. Até uma pessoa citou aí, ó. Serem meus imitadores como eu sou de Cristo. Exatamente. É uma troca de tradutor. Então, assim, meus irmãos, Deus abençoe todo mundo que estava assistindo a live. Foi um prazer conversar com os irmãos. E eu acredito que essa live foi produtiva para a glória de Deus. Deus abençoe a vida de todos. Deus abençoe, Kleber, e a todos que participaram, que nos acompanharam. A live vai ficar gravada. Logo mais a gente vai estar compartilhando ela com todos vocês. Tá bom, meus irmãos? Kleber, forte abraço. Fica na santa paz de Deus. A todos, amém. Que Deus abençoe grandemente. E fica essa reflexão, esse recado, que possamos nos autoavaliar, fazer essa análise, essa reflexão e essa autocrítica. O que carregamos dentro de nós? Qual o ídolo que está reinando? A quem estamos oferecendo culto diariamente? E que possamos ser direcionados a somente um Deus, um Senhor e um só pastor. Que Deus abençoe a todos grandemente. Fiquem todos na santa paz de Deus. Deus abençoe, Kleber. Amém. Fica com Deus, meu irmão. Deus te abençoe, amém. Hein? Não esquece, vim para São Paulo aqui, congregar comigo. Com certeza. Meu filho casa esse final de semana. Oh, Deus abençoe ele. Por isso que está essa correria, não conseguimos ainda ir para São Paulo, mas passando esses dias, logo estaremos aí. Amém. Fica com Deus, Deus abençoe ele, tá? O casamento dele. Amém, meu irmão. Deus abençoe. Ó, depois chama a irmã, viu? A Juraci. Ela vai revisar os textos. Logo, logo sai o livro do Kleber. Pensou? Ô, glória. Deus abençoe, meu irmão. Fica com Deus. Deus abençoe. Amém.